todos, boa tarde a todos. Eu sou Milena Baixo, estou gerente de projetos esportivos aqui no CBC, e a gente está aqui hoje para realizar a oficina de capacitação com os dois projetos do ato convocatório 8B. Então, eu quero dar as boas-vindas a esses dois clubes, o Campineiro e o Rio Claro, aqui representados pela Leia e pela Pamela. Então, assim, é uma grata satisfação tê-los aqui nessa tarde de hoje, para que a gente possa detalhar como vai ser a execução desses projetos, como deve seguir, quais as normas precisam ser observadas, para que a gente tenha grande êxito nessa parceria. Então, assim, nossa área aqui, ela é responsável desde a formalização dos projetos, passando pelo acompanhamento, até a fase de prestação de contas. Então, aqui para essa capacitação de hoje, eu estou aqui com a Amália Dombrowski, que é a supervisora da área, vocês já devem conhecer. Estou também aqui com a Tilara Santana, que é a coordenadora também dessa área, e com os técnicos, que é a Sueli e a Janaína, cada uma responsável por um dos projetos, né? Então, assim, na nossa sistemática de acompanhamento, toda essa gerência, né, a equipe toda, ela fica à inteira disposição dos clubes para dar o suporte à medida que o projeto vai sendo formalizado, acompanhado até chegar a essa fase de prestação de contas. Nossa intenção é que tudo ocorra, todo o acompanhamento ocorra para e passo, para quando chegar a fase de prestação de contas, praticamente tudo já ter sido cumprido, comprovado, e a gente ter certeza do alcance do projeto e da regularidade da aplicação dos recursos que o CBC repassa para o clube. Então, essa é a nossa intenção hoje. É uma capacitação assim, muito pequena, né? É a primeira vez que a gente faz uma capacitação com um número seleto de clubes, um número pequeno. Então, assim, a gente vai ter muita facilidade de transmitir esse conteúdo para vocês e dizer de antemão que se algo não tiver sido compreendido, a equipe, né, pode dar o suporte, e a intenção nossa é essa, é que esse momento seja só um momento inaugural, onde a gente passe essas informações gerais, porque é uma responsabilidade do CBC bem orientar o clube para a execução do projeto. Então, quando vocês formalizam um projeto, vocês já conhecem o projeto, já sabem o que é que estão propondo, já conhecem o ato convocatório. Então, assim, vocês já entendem da dinâmica um pouco, né? Então, o momento agora é dar um passo à frente, é aprofundar um pouco essa dinâmica, e o dia a dia é que vai trazer mesmo a experiência e a prática, que vai revelar o que é que precisa ser melhor compreendido, ou o que precisa ser melhor exercitado, né? Mas algo muito fluido e que a gente vai acompanhar vocês aí por esses 2 anos desse ciclo olímpico. Então, vamos iniciar aqui rapidamente. Eu trouxe uma apresentação, onde, assim, o ponto inaugural é que nosso programa de formação de atletas, ele está sustentado por 3 eixos de formação. Então, o eixo 1 é materiais e equipamentos esportivos, o 2 é recursos humanos e o 3 é competições. Só que competições, ele é o eixo vetor do programa. Então, todo clube que entra no programa, independente da categoria que ele da ascensão de categorias, porque para estar nesse eixo de recursos humanos, o clube precisa ser filiado pleno, mas qualquer clube que já se vincula, ele já tem direito à participação de competições. Então, chegar nesse momento aqui que vocês estão hoje, já é tudo que a gente espera de um clube, né? Que ele possa se valer da estrutura do programa como um todo. Então, assim, competições vocês já participam, materiais esportivos e equipamentos, vocês também têm acesso nessa condição de filiado pleno, e recursos humanos é o ponto alto, né, o que vem a somar dentro dessa estrutura, para que realmente a gente possa potencializar a formação de atletas. Pode falar. Vamos dar continuidade aqui. Leia, na verdade, eu fiz uma apresentação inicial da equipe, eu não sei se você escutou esse momento, onde eu apresentei que a Amália é a supervisora da área, eu sou a gerente de projetos esportivos, temos a Tilara Santana na sala, que é a coordenadora desse eixo de recursos humanos, e aí presente está você, pelo Clube Campineiro, e a Pâmela pelo Rio Claro, certo? Então, assim, eu comecei falando que nós temos dentro do programa de formação 3 eixos de formação,
e vocês, por serem filiados plenos, se valem de todos os benefícios do programa. Então, é tudo que a gente espera de um clube, que ele alcance essa categoria e que possa se beneficiar. E o eixo recursos humanos é um eixo muito importante dentro do programa. Então, assim, eu estava fazendo primeiro essa apresentação inicial. Então, vou dar seguimento aqui. Então, assim, o que é que a gente precisa nesse momento deixar muito claro para vocês? Que o objeto desse projeto é o apoio financeiro para a viabilização de equipe técnica multidisciplinar. Então, o que é que se quer com o projeto? É que o CBC venha dar um apoio financeiro. Logicamente, se vocês são clubes filiados plenos, já desenvolvem os esportes, já passaram pela etapa de capacidade técnica operacional, onde vocês habilitaram, né, as equipes, os atletas, comprovaram a aptidão para o desenvolvimento de cada esporte dentro da nossa plataforma do CDC. Então, assim, a gente já sabe que vocês são potenciais formadores de atletas olímpicos. Então, o que é que o projeto vem a somar? Para que vocês entendam, né, qual é o esporte, que vocês tenham melhores perspectivas de resultado e possa pegar esse apoio financeiro para potencializar, seja para pagar profissionais que já estão dentro da atividade do clube ou para contratar novos profissionais. Agora, esses profissionais, eles precisam estar habilitados para o desenvolvimento esportivo. Então, assim, a Amália vai apresentar, a gente tem os requisitos mínimos para um profissional da área de educação física atuar no projeto, então vocês têm que buscar, né, profissionais que realmente façam a diferença dentro da formação, que possa justamente fazer a transmissão de um conhecimento técnico especializado. Então, não é qualquer profissional que vai atuar, vocês precisam pegar os melhores profissionais disponíveis na cidade, na região, para atuar no projeto de vocês. E o vínculo desse profissional, ele é com o projeto e não com a modalidade em si. Então, assim, vocês, digamos que vocês têm um esporte e estão contratando para aquele esporte. Mas dentro do projeto, esse profissional é do projeto. Então, vocês vão ter mobilidade, vocês podem botar o profissional para natação, depois esse profissional também está habilitado para outro esporte. Então, a gente vai mostrar que hoje, nesse dia, de que vocês vão ter condições de, à medida que forem executando o projeto, avaliando se esses profissionais devem ser mantidos, devem ser remanejados, ou devem ser contratados uns novos profissionais em substituição. Então, assim, um apoio financeiro. Essa é a finalidade do projeto. E aí a gestão é do clube para contratar o melhor profissional e alocar ele no esporte que entender que está com melhores perspectivas, até porque nosso programa, vocês bem sabem, ele tem a meritocracia como ponto central para o fomento. Então, assim, é o resultado esportivo que vocês vão obter com seus atletas a partir da execução desse projeto e de demais projetos dos outros eixos, que para o ciclo subsequente a gente vai mensurar esses resultados e aí vai dar ao clube novos recursos, novos benefícios. Então, sempre a execução de um projeto ele tem que estar sendo pensado e modulado para o rendimento, para o resultado esportivo e para posicionar o clube dentro dessa lógica da melhor forma possível para continuar tendo esse acesso contínuo pelo programa. E a equipe multidisciplinar ela é única, para atender todos os atletas em formação do clube, certo? Então, vocês vão, a Amália também vai apresentar a lista de profissionais elegíveis. Então, o clube ele vai passar a ter essa discricionariedade, né, para compor pelo rol. Então, lá tem o técnico de equipe de base, tem técnico, tem auxiliar técnico, tem fisioterapeuta. O clube é que vai dizer, eu tenho esse recurso dividido em 2 anos, dá para alocar X profissionais no meu projeto. E aí vocês vão escolher os profissionais que vocês vão querer contratar dentro daquele rol que o ato convocatório apresentou e observando as faixas que são os limites financeiros, né? Para cada função existe o mínimo e existe o máximo. Então, é preciso observar desde esse momento, principalmente desse momento, os limites que o ato convocatório estabelece para cada função prevista.
Então, assim, quais foram... Por que é que esse projeto é tão flexível, né? Porque a gente já veio da experiência de outros editais e vimos, aprimoramos a metodologia e aprovamos com os clubes, no seminário de formação esportiva, premissas que permeiam esse ato convocatório. Então, a primeira premissa é a estabilidade do programa. A gente faz o repasse para o projeto para cumprir, para ele ser executado durante todo o ciclo olímpico. Não adiantaria estar custeando profissionais por um ano e no ano seguinte não dar a sequência. Então, assim, o CBC já amadureceu nessa metodologia. Então, a gente tem projetos que estão sendo executados desde o início de 2021. Só que como vocês formalizaram agora, aí vocês vão ter 2023 e 2024. E aí, quando terminar esse projeto, vocês vão ter a possibilidade de apresentar um novo projeto para o ciclo subsequente. Então, nossa lógica é de repasse para o ciclo, para manutenção durante o ciclo, para justamente dar essa estabilidade e essa perenidade à formação. A flexibilização na composição da equipe técnica. Por que isso? Antes os projetos eles eram fechados. Vocês os clubes na hora de formalizar dizia quantas funções, para que esporte ia, qual era o valor. Hoje não. Hoje é um apoio financeiro. A gente repassa o recurso, como eu falei, e vocês vão dividir esse recurso, fazer um planejamento adequado para dizer, né, esse recurso que eu tenho disponível para 2023, eu consigo alocar tantas funções, vai avaliar o valor de cada função, então não é rígido. Então, a finalidade mesmo é que o clube possa fazer uma boa gestão desse recurso, né? Então, também não é aleatório. A gente dá a flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, chama o clube para uma máxima responsabilidade, que é aproveitar da melhor forma esse recurso, né? Tendo as regras do ato, mas tendo sempre em vista o resultado esportivo. Outra premissa do eixo é a atualização dos valores, possibilidade de utilização de rendimentos. Então, vocês vão ver que esse recurso vai ficar aplicado, né, em caderneta de poupança e vai render. Então, nossa estrutura, a nossa plataforma, ela já está pronta, modelada, que é para dar a vocês essa visão do todo, que o recurso vai rendendo e vai permitindo que vocês aproveitem ele à medida que forem alocando os profissionais. Então, assim, vocês podem no primeiro ano alocar no primeiro mês, por exemplo, pode alocar 2 profissionais, aí depois vocês vão avaliar que o recurso dá para mais um profissional, aloca mais um profissional. Então, assim, com muito critério, porque, assim, não é só o pagamento de um profissional, não é só custeado pelo CBC, nós fazemos um apoio. Então, tem toda uma parte que é de responsabilidade do clube, né? Todos os encargos não incidem sobre o recurso do projeto. Então, vocês vão fazendo essa avaliação do que dispõe. No momento em que vocês habilitam um profissional na plataforma, existe uma ferramenta que já calcula quanto esse profissional vai usar do recurso do projeto até o final de 2024. Então, vocês vão tendo essa noção. E quando o rendimento vai entrando, o sistema vai mostrando para vocês o valor ainda disponível. A Amália vai apresentar isso muito bem. E nem que não seja aqui, a equipe também pode depois complementar. E aí temos também o apoio do técnico estratégico esportivo, né? Que é uma pessoa que vai trabalhar na parte esportiva junto com o CBC, né? Então, ele é uma função estratégica. Ele não está diretamente com o atleta, mas ele está diretamente trabalhando com o profissional, buscando esses resultados esportivos, as informações e trazendo para o CBC. Em outros projetos anteriores, de editais anteriores, não havia essa função remunerada pelo projeto, mas dada a relevância dela dentro do desenvolvimento do projeto, para que a gente tenha sucesso, esse técnico estratégico esportivo hoje é custeado pelo projeto e a gente tem essa missão de, com ele, favorecer o acompanhamento da performance esportiva. Então, assim, na dinâmica, é uma dinâmica muito objetiva. O clube precisa conhecer e aplicar as normas que estão estabelecidas, vai fazer a implementação do projeto e a gente vai fazer
conforme o CBC estabelece, então existe uma regra, um caminho a ser seguido, todos os clubes passam por esse caminho, todos os clubes alimentam as informações e documentos no sistema do CBC, há sempre um técnico do CBC em contato diário, mensal com o clube para coletar essas informações, para tirar as dúvidas, para cobrar o que não está sendo apresentado. Então, a gente segue aqui, essa figura já é nesse sentido, de dizer que existe uma dinâmica. E aquele clube que segue esse caminho, ele tem sucesso total no final. Então, o objetivo é alcançar o que a gente pactuou. O objeto do projeto ele precisa ser cumprido. E aí, caminhando junto, a gente vai ter essa verificação da correta aplicação dos recursos. As normas gerais que precisam ser observadas. Primeiro, o ato convocatório, eu não sei se vocês têm ele em mãos, porque a gente manda, o presidente assina esse termo com a gente. Se vocês não tiverem esse termo em mãos, é importante que vocês peçam ao técnico da gente, a gente manda uma cópia, acho que na plataforma tem, né, Amália? Está lá disponível também. Então, em termo de execução, é onde estão as regras, tudo que diz quais são as obrigações do clube e quais são as obrigações do CBC. Então, o termo de execução faz lei entre as partes. Vocês precisam ter ele, assim, o conhecimento muito profundo sobre tudo que está dito lá. O regulamento de descentralização do eixo recursos humanos também é uma norma própria do CBC, é uma norma interna que precisa ser observada na hora que se executa esse recurso. Então, ele já diz, é um termo para orientar para a execução dos recursos. Os princípios gerais da administração pública, porque os recursos que a gente descentraliza para o clube é recurso lotérico, então ele também ele precisa respeitar esses princípios da norma maior. E a consolidação das leis do trabalho. Então, os profissionais vinculados ao projeto precisam ser contratados sob o regime seletista, tá certo? E pode ser contratado via um processo seletivo que o clube vai fazer para entrar com esse profissional agora no clube, para atuar no projeto, ou que já esteja no clube, mas o contrato dele tem que ser regido pela CLT. E a audioidentidade visual do programa é uma norma, a gente vai falar um pouco dele hoje, que precisa ser observada para que seja aplicada, para que seja dada a devida divulgação do projeto, para que conste em todo o material publicitário. Então, assim, quando a gente fala de identidade visual do CBC, a gente está intimamente relacionado com o Centro de Informação e está intimamente relacionado com a parceria. Então, se o clube é parceiro do CBC, ele precisa propagar essa parceria. E aí ele precisa propagar da forma adequada, da forma que o CBC já regulamentou. Então, assim, obrigações do clube. Quais são as mais importantes? São inúmeras. A gente passaria aqui uma tarde toda lendo esse termo de execução. Mas, assim, para chamar a atenção de vocês agora, é isso, aplicar o selo de formação de atletas e a logomarca do CBC. Quando a gente fala em aplicar, a gente sempre traz o manual do selo de formação junto, a gente está citando aí qual é a cláusula do termo de execução que tem essa obrigação e qual é o artigo do regulamento de recursos humanos que também traz essa obrigação. Então, divulgar o termo de execução no site do clube é uma obrigação, vocês vão ter que ter um ambiente dentro do site de vocês que mostre que há essa parceria com o CBC e que dê essa transparência para o público externo e interno. Assegurar processos seletivos impessoais e meritocráticos. Então, assim, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Então, às vezes, como a gente também é acompanhado pelo órgão de controle, eles querem muito saber se houve isonomia, se vocês contrataram os profissionais realmente os mais habilitados para formar os atletas, que não foi o parente do presidente ou o parente do técnico. Então, assim, a gente precisa ter essa impessoalidade, que realmente o profissional seja contratado por mérito, por competência, que é justamente para transmitir o conhecimento técnico especializado. Realizar controle de jornada dos profissionais da equipe. Então, assim, isso é uma responsabilidade direta do clube. Ele precisa ter realmente um controle sobre a atividade daquele profissional. O profissional vai receber o pagamento no final de cada competência, de cada mês, e vocês vão monitorar se eles cumpriram, se eles trabalharam todos os dias. A Amália vai entrar mais nesse detalhe com vocês, porque só podemos remunerar
o profissional pelos dias efetivamente trabalhados. Então, controle de jornada é algo que vai ser cobrado pelo CBC, pode não ser mensal, pode ser por amostragem, pode ser pelo TCU. Então, é muito importante que se faça controle de jornada. E vocês que são os responsáveis técnicos e estratégicos, né, que estejam bem a par disso aqui. Assumir os encargos e obrigações trabalhistas, como eu já falei, isso é uma obrigação do clube, e aguarde a manutenção da documentação do projeto por 10 anos. Isso é uma regra também que está no termo de execução. Então, voltando ao selo de formação, né, por ser tão importante e algo que a gente está monitorando de perto, então, essa obrigação do selo, ela está na cláusula terceira, inciso 12 e 13 do termo de execução, certo? Então, ele precisa ter esse formato aqui quadrado, é um selo novo. Então, assim, se por acaso existe o selo antigo, é importante que os clubes já façam essa renovação para que esteja atualizado, né? Porque a partir de fevereiro desse ano, o CBC não vai aceitar mais selo antigo. O selo é quadrado, com fundo chapado em todos os uniformes. Então, vocês estão observando aqui que o fundo é chapado na cor azul, mas o manual traz outras possibilidades, porque às vezes o clube ele tem uma cor específica, ele não trabalha com a cor azul. Então, assim, o manual dá outras opções, às vezes o fundo, o chapado branco e esse boneco aí em azul, ou a cor do clube com boneco branco. Então, tem outras possibilidades que podem ser adotadas. O não uso implicará na suspensão dos benefícios de passagens aéreas no CBIs. Por que isso? É porque quando a gente verifica que tem alguma pendência na execução de um projeto, seja ele desse eixo RH, seja do eixo materiais, ou do próprio eixo CBI, tudo vai para um controle. O CBC existe um departamento que controla pendências dos clubes, e aí, se configura uma pendência, o clube fica impedido de participar da CBI até sanear essa pendência. Então, nesse caso específico do selo, é algo que a gente quer mostrar para vocês de tão importante que configura uma pendência dessa natureza. Então, é importante que não haja essa omissão ou essa falha do clube com relação ao selo de formação. Então, assim, seguindo um fluxo, como eu mostrei aquela figura inicial de um caminho até o alvo, a gente também tem essa figura aqui, que é um fluxo, que mostra mais ou menos qual é o caminho e os contornos que a gente precisa dar no curso dessa trajetória, né? Então, primeiro, o que é que primeiro vai ser feito? Primeiro, o clube vai fazer a seleção dos profissionais conforme os requisitos. Depois, vocês vão cadastrar na plataforma para aprovação do CBC. Então, você seleciona o profissional e apresenta na plataforma e cabe ao CBC aprovar ou não esse profissional. Então, vai acontecer, a Mária também vai explicar melhor, de não atender um requisito, não está dentro dos critérios do CBC, a gente diz para o clube contratar outra pessoa. Depois que esse profissional é aprovado, vai passar para o momento do pagamento dos profissionais, mês a mês. Depois, o clube vai precisar apresentar mensalmente informações e documentação ao CBC, e a gente vai avaliando isso também mensalmente e dando retorno ao clube. Então, se tem algum documento que faltou, que não está atendendo, a Janaína, a Sueli vai dizer, olha, isso aqui precisa ser melhorado, isso aqui substitua, ou isso aqui não vai poder ser validado. Então, vocês vão ter todo esse retorno no caminhar da execução de cada ano. A autonomia na gestão, que eu já falei um pouco. Então, assim, quando a gente fala de mecanismos de controle e acompanhamento, são mecanismos mínimos, mas o clube, ele tem toda uma expertise já de gestão de pessoas, de gestão de projetos esportivos, de gestão de atletas. Então, assim, quando a gente coloca aqui a fórmula, é uma fórmula mínima que vocês precisam cumprir, mas vocês podem também fazer mais e melhor, entendeu? A gestão de recursos humanos, no final de cada ano, vocês vão apresentar uma declaração que vai ser dita aqui, que atende aos requisitos, que cumpre controle de carga horária, né, que recolhe os encargos trabalhistas. Então, isso é uma declaração, pode até parecer uma proforme, mas é uma responsabilidade altíssima quando o clube declara isso, né? Então, precisa ter legitimidade, veracidade do que está sendo declarado, e que vocês, de fato, cumpram, né, tudo que está declarando mês a mês, porque pode haver uma fiscalização e é o momento que a gente vai verificar, de fato, esse atendimento.
E, por fim, a cada ano há uma apresentação, né, de um relatório de atividades e a gente faz uma avaliação de conformidade. Essa avaliação de conformidade é denominada relatório de monitoramento anual e no final de 2024 a gente vai fazer a análise da prestação de contas do projeto de vocês. Então, assim, sobre o monitoramento do CBC, as ações são realizadas concomitante à execução do projeto e o caráter preventivo e saneador. Então, o que é que o CBC quer? O CBC poderia dizer, olha, executa, veja os termos de execução, as regras são essas e deixar vocês à vontade. Mas não é esse o objetivo, a gente quer cuidar dessa relação. Então, quando a gente monitora mês a mês e a gente vai conseguindo validar, a gente previne a multiplicação de equívocos, de impropriedades, e já tem a oportunidade de sanear. Então, muita coisa pode ser saneada no curso da execução. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no caminho e corrigindo e fazendo melhor. A gente também expede ofício de orientações iniciais, então agora no início, na primeira semana de janeiro, vocês já receberam esse ofício. Então esse ofício também é muito estruturado, conforme a fase, a gente separa o que é de execução física, o que é de execução financeira, fala um pouco de prestação de contas. Então a gente busca consolidar as normas para dar mais clareza ao clube. Então, vocês vão observar que em cada item a gente diz assim, olha, você tem que aplicar o recurso em poupança. Aí a gente diz, a gente tem que aplicar em poupança porque a cláusula do termo de execução diz isso, porque o regulamento de recursos humanos diz isso. Então, a gente já facilita essa compreensão e traz esse todo. Então, assim, se vocês já leram esse ofício de orientações iniciais, eu tenho certeza que essa capacitação de hoje já vai fazer mais sentido. Então, são peças que se somam para que vocês tenham pleno conhecimento e a plena compreensão da natureza do projeto e da melhor forma de execução, tanto na parte física quanto da parte financeira. Visita técnica em loco é algo que está dentro da nossa metodologia de acompanhamento, é uma faculdade que o CBC tem, então todo projeto ele é visitado em algum momento, então por isso que vocês têm que deixar, né, essa casa muito organizada para quando chegar esse momento, a gente ter a oportunidade de ir legitimar, né, tudo que vocês comprovaram e fazem de melhor na formação dos seus atletas. E aí, uma vez qualquer irregularidade ou impropriedade, qualquer desvio ou descumprimento, a gente precisa notificar o clube para correção. Então, o que é que se comprova da execução física? Inicialmente, vocês vão apresentar o CREF e o CREFIDO de cada profissional e o comprovante bancário. Então, vocês precisam comprovar que aplicou o recurso na poupança. Mês a mês, vocês vão manter atualizados os dados dos profissionais dos atletas e vai fazer a divulgação de grade horária. E, por fim, anualmente vai apresentar a declaração de cumprimento de obrigações e o relatório de atividades. De execução financeira. Então, quando vocês começarem a movimentar os recursos, qualquer transferência para cada profissional, ela é comprovada no sistema, vocês vão mandar mensalmente o extrato bancário e vão ter uma funcionalidade dentro do sistema, que é de fazer a conciliação bancária. Isso também vai ser bem detalhado aí por Amália na apresentação dela. Anualmente, vocês vão também apresentar a declaração de cumprimento de obrigações e, ao final, vocês vão fazer uma prestação de contas, certo? Que são formulários próprios que validam e legitimam essa execução também. Observações finais. Eu já estou no final da minha fala, eu terminei me estendendo um pouquinho mais. Mas qual é o objetivo? A utilização dos recursos poderá ser suspensa até o saneamento de pendências e impropriedades. Então, assim, se tiver alguma coisa, seja de natureza grave, um recurso que saiu da conta que não era para sair, porque o recurso só pode sair para o profissional. Então, assim, a gente tem condições de notificar, e se for algo de natureza grave, a gente pode também suspender a execução. Então, nesse eixo, especialmente, vocês precisam ter muita atenção para não acontecer isso. Porque é toda uma folha de pagamento, às vezes é um número grande de profissionais. Então, quer dizer, um profissional paga, né, atrasa o pagamento dele porque o outro, uma execução não foi correta, né? Então, assim, é algo muito importante que não aconteça para não ter esse impacto na folha mesmo mensal de vocês.
Os recursos financeiros remanescentes não utilizados serão devolvidos. Então, aquilo que eu falei, vamos monitorar para saber o que dispõe de recurso, para tentar usar o máximo, e assim não é usado de forma indiscriminada. Se não está precisando, também no final da execução do projeto, o saldo é devolvido. Também serão devolvidos valores de despesas não validadas no custo da análise da prestação de contas. Então, isso aqui é importante ser dito para vocês. Se por alguma circunstância vocês pagaram um profissional num valor que não era para ser pago, então, por isso que a Amália vai ficar muito tempo da apresentação dela explicando o quanto que se pode pagar o profissional. Se acontecer de pagar a mais, o recurso que pagou a mais, o CBC vai dizer, olha, essa parte aqui eu não posso custear. E aí isso sai do recurso do próprio clube. Então, o clube tem que devolver ao CBC esse recurso. E o que é que a gente não quer? Onerar o clube. Porque a gente está mandando um projeto, um recurso que é para ajudar o clube, é um apoio financeiro. Então, às vezes, quando não executa corretamente, passa a ter esse ônus. Então, a ideia não é essa. Mas se vier a acontecer, infelizmente, o clube vai ter que custear. Porque a gente segue estritamente o que a norma aceita de ser executado. Então, se há algo a mais, a gente não pode, infelizmente, aceitar e onera o clube. E aí, falando um pouco de glosa, os valores que sejam executados em desconformidade com o projeto e obrigações pactuadas. Então, não pode, por exemplo, pegar o recurso de RH e mandar para o eixo de materiais. Então, é muito importante o clube, que tem vários projetos em execução, importante também tratar muito isso com a área de recursos, de área financeira mesmo, que faz a liberação do recurso para ter essa estrita conformidade. Estou tirando da conta de RH e do projeto de RH e estou mandando para o profissional, estou mandando para outra finalidade, né? Então, assim, a finalidade desse recurso é exclusivamente para os profissionais. Em finalidade diversa da estabelecida no termo de execução, então, assim, não pode executar o recurso, e para custeio com despesas administrativas do clube. Então, toda a nossa despesa é voltada para a formação esportiva, todo o recurso é voltado para o profissional atender o atleta. E aí, com isso, a gente quer, de fato, que a gente alcance o objetivo comum da parceria, né, que é formar os atletas através desses profissionais que estão sendo custeados, e a equipe da gente fica aqui à inteira disposição. Eu agradeço a atenção de vocês, essas eram as minhas palavras. Ao tempo que a Amália foi apresentando também, eu queria ficar à vontade, às vezes tem essa dinâmica, a gente está aqui num grupo muito pequeno, então a gente pode estar, né, complementando. E a equipe também, Sueli, né, a Janaína, a própria Tilara, a gente está aqui à vontade com vocês. E ao final, a gente quer abrir para palavras, né, para perguntas, porque vai ser muito importante saber se tudo que a gente disse foi compreendido, e se não foi compreendido, a gente vai ficar, né, mais momentos para que isso aconteça da melhor forma. Então, agradeço, passo aí a palavra para a Amália, fico aqui à disposição. Obrigada, Milena. Então, boa tarde. Meu nome é Amália, estou com vocês aqui na formalização, no acompanhamento e na prestação de contas, né? Então, a gente vai acompanhar aí o projeto de vocês em todas as fases. Especificamente nesse eixo, a gente vai contar com a participação da Tilara nos próximos momentos. A Tilara passa a coordenar aí com a gente esse âmbito, então vocês vão ter um contato também maior com ela, não só na fase da formalização, mas no acompanhamento também. E aí, Milena, a gente está sempre à disposição, né? Como a Milena também citou, a Janaína e a Sueli, as analistas estão sempre à disposição, então a Sueli atuou com vocês no momento da formalização, a Janaína já agora no momento do acompanhamento, sempre à disposição de vocês também, e que é muito importante que a Milena falou, que a gente tem que se apropriar dos documentos, ter esse hábito, né, colocar na rotina do clube, né, a Pamela e a Leia, de lerem os documentos, né, divulgar e dividir, multiplicar todos os normativos que a gente tem, se apropriar, porque eles são mesmo o guia do nosso acompanhamento, tanto físico como financeiro. Então, o termo de execução
a gente já encaminhou pelo correio, mas eles também estão disponíveis na aba Dados. Ao final da página, vocês têm acesso, a equipe já disponibilizou esse documento lá, para que vocês tenham esses documentos sempre acessível, porque ele é um guia, e assim como o ofício da ordem de início, que também já foi aportado no sistema, e junto com ele a gente mandou também uma planilha e um quadro consolidado. Então, esse quadro consolidado com as normas, com as obrigações, é como se fosse um passo a passo de todas as etapas que a gente tem que fazer ao longo do curso, né, ao longo da execução desse projeto. Então, desde ali dos atos, da publicidade dos atos, até a fase da prestação de contas, a gente coloca ali encadeado, cada fase que você tem que preencher, cada procedimento e baseado na norma. Então, todos esses documentos que a Milena citou, reforço para vocês que eles estão disponíveis também lá no sistema, tá? Então, vou divulgar aqui. Então, a gente vai falar aqui, só complementar e tentar abrir um pouquinho das fases que a gente vai tratar ao longo da execução. Então, eu vou passar aqui com vocês o fluxo que a Milena já explicou, mas aí a gente vai abrir aqui cada um deles para a gente tentar explicar da melhor maneira possível, para que nesse momento, né, a gente já comece a execução dos projetos fazendo da melhor maneira possível, para que não tenha nenhum problema, especialmente na prestação de contas. Então, vamos lá, com relação à seleção dos profissionais, né, conforme o requisito. É muito comum que esse período de recrutamento, o clube, ele traga Maia, só vamos ver se a Pamela como a gente interrompeu um pouco, será que é algo que elas podem botar no chat se elas estão acompanhando? Ah, está. Pronto, a Pamela falou que está. Tá bom, pode continuar. A gente vai continuar. Então, pode continuar? Todo mundo? Tá jóia. Então, aqui nesse momento do recrutamento e seleção dos profissionais, a gente tem que estar muito atento, né, aos princípios constitucionais e sempre pautado, que a Milena falou da qualidade técnica, né, que a gente não pode trazer aquele que é amigo, e sim fazer um processo de seleção sempre pautado na legalidade, pessoalidade, na isonomia. É muito comum que os clubes eles migrem os profissionais que são do quadro, do clube, para o projeto, para receber pelo projeto. Mas, de qualquer forma, tem que ser via contrato regido pela CLT, essa documentação do processo seletivo desse profissional, né, ou a trajetória desse profissional também tem que estar arquivado, porque nesse momento a gente pode não pedir esse processo seletivo, mas isso tem que estar muito bem fundamentado, tem que estar arquivado dentro no setor financeiro, no setor específico do clube, porque no momento de visita em loco a gente pode pedir para olhar essa documentação. E o contrato ele tem que ser obrigatoriamente CLT, mensalista, a gente não pode contratar horista, tá certo? E para atuar junto aos atletas, a gente tem que ter obrigatoriamente o profissional, ele tem que estar vinculado ao conselho respectivo, ao CREF ou ao CREFITO. Esses são os requisitos que a gente vai exigir para aprovar o profissional na plataforma, para que só depois da aprovação do cadastro na plataforma pelo CBC é que o clube está apto a pagar esse profissional. Então, vocês não podem contratar esse profissional, ele já começar a atuar sem que seja apresentada essa documentação para a nossa conferência, porque senão esse período que ele está atuando sem a aprovação do CBC dentro do sistema, ele pode ser glosado. Então, é muito importante que vocês tragam, né, apresentem esses documentos, façam o cadastramento dentro da plataforma. E o CREF ou CREFITO, na verdade o CREF, né, ele tem que estar válido.
e sempre estar atento. O próprio sistema também vai indicar para vocês ali aquele período da renovação do CREF, porque não pode atuar junto aos atletas do programa quem tem o CREF expirado, que não está válido. O registro do CREF, ele deve ter a categoria de bacharelado, licenciatura plena ou provisionado no esporte relativo, tá? Então, a gente tem aí algumas exceções para o provisionado, mas, obrigatoriamente, o CREF, o profissional, tem que estar vinculado ao CREF. Pelo que eu observei dos 2 projetos de vocês já fizeram uma indicação prévia, né, dos profissionais que vocês querem, das funções que vocês querem contratar no projeto. Que aí a gente tem preparador e fisioterapeuta e, obrigatoriamente, o técnico estratégico esportivo. Então, para esses 2 casos, né, do preparador físico e do fisioterapeuta, vai ter que comprovar para a gente o CREF e o CREFITO. Com relação ao técnico estratégico esportivo, esse profissional que foi incluído no rol dos profissionais elegíveis, que hoje tem a remuneração custeada pelo CBC, com os recursos do CBC, o CBC ele disponibilizou e ele já contou com a remuneração desses profissionais, justamente para que a gente tenha uma execução estratégica esportiva mais qualificada. Então, todo projeto do ato 8, ele tem obrigatoriamente uma função de técnico estratégico esportivo. Esse profissional, além de desempenhar as ações na plataforma, ele tem que estar desempenhando as atividades estratégicas esportivas. O que é isso? Assim, né? Ele tem que ser essa ponte com o atleta, o profissional que está atuando com o atleta e com a gente. Então, ele é responsável pelo controle das atividades dos profissionais, das atividades da formação dos atletas, as grades horárias, que agora vai ser uma obrigação também de publicar tanto no site do clube como mandar para o CBC. Então, ter esse controle, ter minimamente um conhecimento do planejamento das aulas, do controle das atividades, da jornada desses profissionais, a atuação desses profissionais e os resultados obtidos pelos atletas em campeonatos, porque esse conjunto de elementos, eles vão fortalecer a execução física do projeto de vocês. Então, esse profissional, técnico estratégico esportivo, ele pode ser demandado, ele tem que participar das capacitações obrigatoriamente, das oficinas, os seminários que o CBC desenvolve, né, que oferece. Esse técnico estratégico esportivo, ele também tem que estar participando ativamente com a gente. No caso do início do projeto, é muito comum que a gente contrate esse profissional, né? O clube vai indicar quem é esse profissional, fez um processo seletivo, ou também vai migrar esse técnico estratégico esportivo para atuar, e que essa contratação, vamos dizer, isolada das outras funções, o CBC admite isso aí pelo período de 2 meses. Depois disso, a gente suspende se não tiver a contratação dos demais profissionais. Por que é importante a gente ressaltar essa informação? Porque vocês, nesse primeiro momento, né, vamos dizer que no primeiro mês de janeiro, ele seja aí um mês para que você faça essa seleção, que você faça essa organização, que o clube vai ver onde que é a maior demanda dele, quais vão ser ali os esportes que ele vai potencializar com os profissionais. Faça todo esse processo seletivo, cadastramento, contratação. Então, o técnico estratégico esportivo, ele está aí responsável, ele já pode estar cadastrado na plataforma e recebendo pelo projeto para fazer essas ações. Mas que depois de 2 meses, não admite o pagamento, porque a gente já quer que o atleta esteja em formação, tá? Então, é importante, a área técnica, a gente vai monitorar isso com vocês, a gente vai estar acompanhando para e passo isso, e a gente vai estar, o nosso elo com o técnico estratégico esportivo.
Então, ele vai ser muito demandado e mês a mês ele vai ser demandado para apresentar a documentação na plataforma e para apresentar outras informações também no curso de execução. O cadastro na plataforma e a aprovação pelo CBC. Então, aqui é importante aqui o que eu falei, e é que acessar a plataforma, todos vocês já têm conhecimento que a plataforma é a mesma do que vocês formalizaram o projeto, agora vocês vão ter, né, já têm acesso à parte de acompanhamento, e o clube deve aguardar a aprovação dos profissionais para efetuar os pagamentos. Então, nesse momento, vai acessar a plataforma, preencher as informações pessoais daqueles que foram selecionados para atuar no projeto, anexar os documentos, dados bancários e o registro junto ao conselho e definir qual vai ser o valor referencial dessa remuneração. Depois de colocar essa documentação, o CBC vai fazer uma verificação. Pode ser que solicite complementação, pode ser que não, que já faça a aprovação e esse profissional está apto para atuar no projeto e receber no mês subsequente, relativo ali ao período que ele trabalhou. Aqui eu chamo a atenção para vocês para a questão da definição do valor referencial da remuneração. No anexo 9 do ato convocatório, no ofício de orientações iniciais, a gente encaminhou para vocês o limite, né? O limite dos valores. Ali aqui a gente tem a relação de todas as funções e a gente tem o mínimo e o máximo de cada função. Especificamente aqui do preparador físico, e do fisioterapeuta e o técnico estratégico, que são as principais funções que eu vi que vão atuar nos projetos de vocês, a gente tem que se atentar para os valores e definir o valor também dessa remuneração, definir a remuneração líquida. Por que que eu estou falando desses valores e ressaltando a questão da remuneração líquida? Porque é vedado o pagamento de encargos. Então, a partir desses valores que vocês têm, né, vocês vão verificar aquilo que está dentro do limite financeiro, e aí a gente tem, para o técnico estratégico esportivo, ele pode receber de 2.500 a 4.500, observando esses valores, vocês já vão fazer uma projeção, e que a plataforma também vai ajudar vocês nessa projeção, para saber quanto que vocês conseguem executar até o final do ano, até o final do ciclo, na verdade, final de 2024. Para definir nesse valor mínimo, nesse valor máximo e no valor referencial, a gente tem algumas regrinhas, alguns requisitos que a gente precisa passar para que vocês observem para definir esse valor lá na plataforma, e algumas observações que vocês devem seguir, que eu vou passar mais à frente, tá? Esse valor que os profissionais vão receber tem que ser diretamente transferido para a conta do profissional. Então, é por isso que quando a gente pede para cadastrar o profissional, apresentar o comprovante os comprovantes bancários, né? Ali a nota, uma foto da conta bancária desse profissional, porque todos os meses a gente vai fazer a verificação se essa transferência foi feita para o beneficiário final. Quem é o beneficiário final? Aquele profissional que foi cadastrado, aquele CPF que está cadastrado, então o dinheiro tem que ir para a conta desse profissional. Custeio apenas do valor líquido mensal, que a gente vai falar mais à frente como a gente vai chegar nesse valor. A possibilidade de complementação de valores pelo clube, então a gente tem o mínimo e o máximo do que pode ser executado com o recurso do projeto, mas o clube também tem a possibilidade de complementar o valor, né, da remuneração do profissional, sem que esses valores transitem na conta do projeto. Observar os limites de cada função e o valor líquido deve corresponder exatamente aos dias trabalhados. Então, o que é essa obrigatoriedade?
profissional trabalhou 15 dias, ele vai receber 15 dias com o valor do recurso do CBC. Então, a equipe de RH, o financeiro do clube, tem que estar muito atento, que a gente não pode pagar período de férias, né, licença médica. Então, a gente tem que pagar exatamente aos períodos de dia trabalhado. Então, por exemplo, vai ter um mês de suspensão das atividades, vai parar uma semana para fazer planejamento. Esses dias de planejamento, eles não podem ser custeados com o recurso do projeto. O que não pode ser custeado, né, com o recurso do projeto? Férias, plano de saúde, vale-refeição, auxílio creche, anuênio, gratificações. Qualquer tipo de gratificação, né, e o anuênio, ela também se encaixa nessas gratificações, dentre outras. Então, esses valores não podem ser custeados com recurso do projeto. A nossa área, ela desenvolveu uma planilha, que essa planilha vai auxiliá-los no preenchimento e de como chegar nesse valor referencial, com base, né, no salário bruto do que o profissional vai receber, fazendo as devidas deduções para chegar ali num valor de referencial líquido. Aqui eu tenho um exemplo para vocês. A gente tem um salário bruto de R$10.000. O salário líquido desse profissional é R$8.000. Com o recurso do projeto, ele pode pagar R$4.000 líquido. Então, quando a gente está sempre falando desse valor referencial e esse valor líquido, é porque o recurso que sai da conta do projeto para a conta do profissional, ele não pode ter nenhuma dedução de encargos. Então, por isso que é importante a gente chegar nesses valores líquidos para fazer o valor referencial antes de cadastrar no sistema, porque depois vai sair da conta do projeto para a conta do profissional o valor líquido. Então, ele pode tramitar, ele vai pagar os R$4.000 do projeto e os encargos, eles saem da conta do clube. E são despesas custeadas com recursos próprios do clube. Então, se a gente tem aqui um salário bruto de R$2.000, e aí a gente faz as deduções dos encargos, o valor líquido daquele holerite, que isso o RH pode também, né, o setor financeiro, o setor de recursos humanos do clube, eles já têm esses valores, que é com base no holerite, as deduções, se tem dependente, se tem algum outro encargo, né, vale transporte, que vai ser deduzido ali no holerite do profissional, eles já vão fazer essa previsão do que é líquido, e aí o que é líquido pode sair da conta do projeto. E os encargos, eles são custeados pelo clube. Então, eu trouxe um exemplo do que a gente pode pagar, do que a gente não pode pagar, tendo sempre como referência o valor que está cadastrado e é o valor que vai seguir como referência para a gente. Então, no mês de janeiro, é muito comum que tenha férias, mês de janeiro, junho, julho, né? Que alguns profissionais, o clube paralisa, então tem um período ali de férias. Esse profissional que a gente está dando como exemplo, ele tem um salário líquido de R$3.800. Então, o limite da função dele é de 950 a 4.000, que pode ser pagos com recurso do projeto. Em janeiro, esse profissional ele recebeu R$1.900 porque está sendo relacionado à proporcionalidade dos dias trabalhados. Ele teve um período que ele ficou de férias, o RH vai fazer a proporcionalidade e vai pagar esses dias proporcionais. Em fevereiro, ele trabalhou todos os dias, ele vai pagar o valor que foi cadastrado como valor referencial. Vamos supor que em março tem aí um aumento de dissídio e que aí teve R$200 a mais. Então, ele pode pagar dentro do limite da função, vai trazer informação para a gente que esse valor é relacionado a dissídio, vai fazer todas as comprovações para a gente, da convenção, e a gente vai autorizar esse pagamento.
mas se ultrapassar o valor que foi cadastrado por hora extra, né, ou por alguma outra despesa que a norma é vedada, o próprio sistema ele já vai fazer a identificação na divergência de valores, quando vocês forem preencher, né, toda a aba de movimentação financeira, e aí essa diferença vai ser glosada. Então, esse valor ele não vai ser glosado só no momento da prestação de contas, porque esse acompanhamento a gente faz mensal. Então, tanto a Sueli quanto a Janaína, mês a mês, elas vão conferir se vocês colocaram os comprovantes de pagamento e se esses valores eles estão sendo efetivamente pagos conforme foi cadastrado. E quando não é pago, o próprio sistema já sinaliza para a gente essa divergência e abre um campo para o clube fazer a devida justificativa para que a gente faça a verificação se há necessidade ou não de glosa desse valor. Aqui eu trouxe para vocês uma tela do sistema e com relação ao sistema, vocês tiveram acesso, vocês têm acesso ao mesmo caminho do ato convocatório, né, recursos humanos, e aqui a gente tem a aba de execução física e a aba de execução financeira. Especificamente sobre o sistema, porque a gente tem muitas abas, e ela é bem específica, mas ela é bem didática. Mas a gente vai fazer a apresentação do sistema em um outro momento, para que não sejam muitas informações e que aqui vocês consigam absorver o máximo de informações e depois a gente faz o detalhamento do sistema. Mas especificamente sobre essas informações dos valores referenciais, vocês vão cadastrar na aba de acompanhamento, execução física, equipe técnica multidisciplinar. É aqui que vocês vão cadastrar. Ao clicar em cadastrar profissional, vocês vão trazer a informação desse técnico, vocês vão cadastrar todas as informações, nome, e-mail, endereço, telefone, CREF, validade do CREF, o valor referencial, né, as informações de endereço, e aí a gente colocar a documentação e enviar para a nossa análise. Depois que a gente analisa, o status vai ficar como aprovado. Ou a gente pode solicitar uma complementação. E a partir do que vocês cadastrarem como valor referencial, é que a gente vai fazer o monitoramento ao longo dos meses subsequentes. E na aba de execução financeira, vocês vão cadastrar todos os comprovantes de pagamentos, todos os extratos, e a gente vai fazer a verificação da conciliação bancária mês a mês. Então, assim, o sistema, ele é detalhado, mas ele é muito autodidata, assim, ele é bem intuitivo, ele tem muita informação, mas é muito intuitivo e traz vários alertas para o clube que facilita esse acompanhamento mensal. Helena, quer complementar? Está tudo ótimo, Amália, pode continuar. Então, aqui eu trouxe para vocês, e aí, rememorando o que a Milena falou, com relação à documentação mensal, tem que ser aportado na plataforma, o registrar os pagamentos dos profissionais. Vocês já têm conhecimento da aba de movimentação financeira, que é a mesma que a gente utilizou desde a formalização. Essa aba tem que ser mês a mês alimentada com os extratos bancários. Na aba de conciliação, né, de execução financeira, vocês vão registrar os pagamentos dos profissionais, que automaticamente vai migrar para a aba de movimentação financeira para a gente fazer essas conferências. Os comprovantes de pagamentos, os extratos bancários e os formulários de conciliação. São os documentos, obrigatoriamente, que vocês têm que aportar no sistema, né? E aí é de acordo com a folha do clube. A gente não estipula qual é a data do pagamento, vocês já têm isso na rotina do clube, né? Alguns até o 5º dia útil, tem outros que vão o pagamento em 2 vezes no mês, né? O pagamento ali quinzenal, mas tem que sempre aportar toda essa documentação dentro do sistema.
e manter sempre atualizada a informação dos profissionais, atletas e os resultados ali dos campeonatos. A gente tem uma aba de divulgação, a gente tem uma aba de anexos, onde vocês podem trazer essas informações para a gente do longo da execução. Então, o atleta ele participou de um CBI, vocês participaram do CBI, traz para a gente, anexa na aba de divulgação, o resultado, foto da participação, né? Vocês podem registrar ali uma grade horária, um relatório de atividade que aquele profissional fez, como foi essa preparação técnica, trazer essas informações também da execução, não só a execução financeira, mas também junto ao atleta, né? Mostrar para a gente o desempenho desse atleta, trazer os resultados, porque isso qualifica muito o projeto de vocês. Quando a gente fala de autonomia na gestão dos recursos humanos, a gente deixa hoje de cobrar muitos documentos que antes a gente cobrava para serem apresentados mensalmente, né? A gente solicitava vários documentos, o clube tinha que aportar muitos documentos dentro da plataforma. E hoje a gente descentralizou essa responsabilidade para o clube. Então, é uma autonomia na gestão, mas a responsabilidade para o clube é maior, porque o clube tem que efetuar, né, controlar a jornada de trabalho dos profissionais. Hoje, vocês não precisam apresentar para a gente essa documentação mensal, mas o CBC, a qualquer momento, ao longo da execução, a gente pode solicitar documentos, né, por amostragem. Então, como que vocês controlam a jornada de trabalho, uma relação de presença dos atletas. Então, esses são elementos que vocês podem fazer ao longo da execução, já separar em pastas específicas, né, junto com os comprovantes de pagamento, processo de seleção de todos os profissionais, e já ir instruindo esse processo, mesmo que sejam em pastas, mas que esse documento ele tem que estar muito bem organizado, identificado, que são profissionais que atuam no CBC, para que a qualquer momento, tanto o CBC como o órgão de controle que vá até o clube, ele tenha acesso de forma muito facilitada a essa documentação do projeto, tá certo? Então, os comprovantes de pagamentos, os extratos bancários, todos esses documentos, eles têm que eles precisam estar organizados em ordem cronológica com a identificação do CBC. Dentro da autonomia também na gestão do RH, vocês podem remanejar e redimensionar a quantidade de profissionais e funções. Então, no primeiro momento, a gente vê que tem clube que tem 2 preparadores, mas ao longo da execução, ele vai pensar que eu não preciso ter 2 preparadores físicos, eu quero ter um técnico de base e um preparador. Vocês têm a autonomia de potencializar, né, de entregar melhor aquele profissional para qualificar o resultado do clube. Então, vocês podem fazer esse remanejamento de valor de profissional. O profissional ele não está vinculado a determinado esporte, então vocês têm essa mobilidade, essa flexibilidade para qualificar o esporte, né? Então, vai potencializar com recursos do CBC, contratando um profissional qualificado para atuar no esporte em que vocês têm melhores resultados. Então, essa é a avaliação que vocês precisam fazer ao longo da execução do projeto. E a responsabilidade é exclusiva pela veracidade e pela compatibilidade das informações, né? E de toda a documentação. Então, vocês apresentam declarações para a gente, vocês vão ter essa documentação disponível e a gente pode, a qualquer momento, ir em loco e solicitar a verificação dessa informação, como também solicitar o envio de informações pelo sistema. Ainda com relação à gestão dos recursos, a gente já orientou com relação à obrigatoriedade de manter o recurso aplicado em conta poupança. Então, isso a gente já monitorou com vocês desde a formalização. Vocês apresentaram para a gente documentos
comprovando, né, apresentaram o extrato bancário comprovando que aquele recurso já estava aplicado em poupança, mas isso a gente vai fazer com vocês, esse monitoramento ao longo de toda a execução do projeto, até na prestação de contas, porque o recurso ele tem que estar aplicado obrigatoriamente em conta poupança. Então, é muito comum que o banco vai lá e faça uma aplicação numa conta investimento. Não pode, é vedado, o grupo pode ser penalizado com relação a isso. Então, vocês têm que estar muito diligentes, têm que estar fazendo a gestão desse recurso mês a mês. E é por isso que a gente solicita que os extratos bancários sejam apensados mês a mês, tanto da conta corrente quanto da conta poupança, dentro da plataforma, para que a gente verifique se esses recursos estão sendo aplicados, se ele está sendo aplicado no objeto da parceria, porque não pode utilizar esse recurso para qualquer outra despesa do clube, para encargos, não pode. Esse recurso só pode sair da conta do projeto para a conta daquele beneficiário que foi cadastrado na aba de execução física, tá certo? Fazer a gestão junto à instituição bancária para não incidência de tarifas bancárias, IR, IOF. Então, isso aqui também, no momento que vocês foram abrir a conta, a gente já pediu uma correta classificação, a gente pediu para que vocês atestassem que esse recurso ele não ia ter tarifa bancária, que não ia ter nenhuma incidência, né, de tarifas ou impostos, mas que isso tem que ser um monitoramento constante, tanto do CBC quanto dos clubes junto à instituição bancária. Se tiver qualquer tipo de tarifa, vocês têm que automaticamente já notificar o banco para que ele faça o estorno. E quando o banco não faz o estorno, o CBC já vai notificar o clube para que recomponha esses valores para a conta do projeto, tá certo? Planejar os gastos ao longo do ano para que seja melhor otimizado, sem ultrapassar a disponibilidade financeira. Então, vocês receberam um recurso para atuar até 2024. No primeiro mês, vocês contrataram 2 profissionais, não contrataram 3. Então, o valor ele vai ficar disponível, né, para o mês subsequente, além do rendimento. Então, dentro do sistema, que a gente vai fazer essa apresentação dentro do sistema com vocês em outra oportunidade, vocês vão ver que tem uma aba denominada controle financeiro, onde que lá, a partir do que vocês cadastraram de profissionais, ele já tem uma projeção de quanto você pode gastar mensalmente, já considerando também os rendimentos da aplicação, para que vocês consigam fazer esse planejamento ao longo do ano, para otimizar, eu quero contratar um profissional a mais, eu não quero só 3, eu quero 4. Então, a gente tem ferramentas para auxiliar o clube para fazer essa gestão até o final da parceria. E aí, aqui a declaração anual, que tem que ser apresentada pelo clube, atestando que foi realizado o controle da regularidade dos profissionais junto aos conselhos de classe. Então, além da gente cobrar de vocês, né, a declaração, o CREF válido desse sistema, vocês também têm que ter esse controle dos profissionais. Então, naquele período que o sistema vai avisar, olha, faltam 10 dias para vencer o CREF, vocês já têm que estar automaticamente fazendo o controle junto com os profissionais e os respectivos os CREFs, realizar o processo seletivo em observância aos princípios constitucionais. Então, a Milena já falou, reforço com vocês a questão do processo seletivo, é muito importante. Essa documentação tem que estar guardada no clube. Se vocês fizeram a divulgação do processo seletivo, como foi a divulgação, quais foram as etapas, né, das entrevistas, prova, tudo isso tem que estar arquivado em pastas específicas,
Dentro do sistema, a gente pode solicitar, e no site do clube, no termo de execução, tem uma cláusula específica que fala da obrigatoriedade do clube apresentar os atos da parceria, publicar os atos da parceria. Então, vocês vão criar, né, dentro, assim como vocês fazem no edital número 9, vocês também vão criar para o edital número 8 uma aba específica para publicar as informações relativas ao processo seletivo, aos profissionais, ao termo de execução, publicação da grade horária, né? Quais são os profissionais que atuam, onde que esses profissionais eles dão as aulas, se é na academia, se é numa sala específica. Então, todas essas informações, a gente tem modelos sugestivos, né? Modelo da grade horária, para encaminhar para que vocês publiquem, e isso é uma obrigatoriedade para publicar no site do clube e para apresentar para a gente também na plataforma. Respeitados os limites financeiros das funções elegíveis, e isso o próprio sistema também vai identificar possíveis divergências. Realizado o controle de jornada de todos os profissionais, e aqui a questão dos encargos, se foram recolhidos os encargos trabalhistas da equipe técnica, né, com os profissionais mantidos. Então, esse encargo, a gente pode solicitar para vocês também por amostragem os comprovantes que os encargos trabalhistas estão em dia. Isso não vocês não vão apresentar para a gente mensalmente, vocês vão apresentar uma declaração anual, mas o CBC também pode, a qualquer momento, né, solicitar a documentação por amostragem. E, por fim, aqui, como a Milena já falou, a gente tem um relatório de monitoramento anual e, por fim, a gente tem uma prestação de contas final. Então, esse relatório de monitoramento anual, ele é um consolidado de todas as informações que vocês vão colocando dentro do sistema, vai munindo o CBC de todas as informações, tanto físico como financeira, e ao final da execução, a gente faz um relatório para avaliar a execução do projeto, para verificar se há necessidade de realinhamento, mas que isso também a gente faz ao longo da execução. Por isso que mês a mês, vocês precisam apresentar a documentação para a gente, e no final a gente só faz um relatório de monitoramento. E no final de 2024, a gente vai fazer uma prestação de contas final, que aí sim vocês precisam apresentar para a gente o relatório de execução do objeto, o relatório de execução financeira, a relação dos profissionais, dos beneficiados do projeto, que aí a gente engloba o atleta e engloba também os profissionais, que ambos são beneficiados pelo projeto, e o termo de guarda de documentos, que são esses documentos da parceria, que eu falei que tem que estar sempre instruído, e que no final vocês vão apresentar para a gente um termo de guarda, porque todos os projetos, né, todos os documentos, eles precisam ficar guardados por um período de 10 anos, que podem ser solicitados a qualquer momento, tanto pelo CBC quanto pelo órgão de controle. A gente vai fazer uma verificação da regularidade do projeto, para ver se o clube, né, tem a prestação de contas aprovada e está apto para ir aí para o ciclo de 2025 e 2028. Então, acho que, em síntese, a gente tem essas informações, são muitos procedimentos, mas o fluxo do CBC é muito bem definido, a área técnica ela é muito qualificada, o sistema da gente é muito qualificado, ele traz vários alertas, várias formas de auxiliar o clube na gestão. E o sistema, a gente vai passar com vocês de forma mais detida, aba por aba, em um outro momento. Tá certo? Milena? Oi. Tá bem, Então, Amália, parabéns. Se alguém tiver alguma dúvida, a Pamela, né, a Leia.
A gente fica aqui à disposição. Então, assim, eu fico até assim, me colocando muito no lugar de vocês, né? Toda capacitação que a gente faz esse exercício, né? De tentar passar o conteúdo de uma forma mais fluida e mais compreensível, né? Para quem está, para o telespectador, para o cliente, vocês são os nossos clientes, né? Então, assim, a gente sabe que é muita informação, então a gente optou nesse momento por não apresentar o sistema, porque termina que carrega demais esse momento. Você veja que acho que marcou uma capacitação para as 15 horas e já são 16h37, né? A gente vai falando, a gente se esforça aqui de tentar deixar. Até a gente repete muito, né? Vocês observam que da minha fala e da de Amália, muita coisa se repetiu, que é porque às vezes é colocar a mesmo conteúdo por outra pessoa, às vezes o que eu falei não foi bem compreendido e quando a Malha vem e fala, então assim, a gente fica buscando uma forma de passar tudo isso aí para vocês. Mas termina que parece muito, mas não é tanto. Então é isso que eu queria deixar muito claro para vocês, porque é um eixo muito fácil de execução, assim. Quando a gente pega o fio da meada, então se a gente faz esse exercício agora, nesse momento, nesse momento, conhecer a norma, né? E cumprir passo a passo, vai ficar fácil. Eu costumo dizer aqui que os clubes esforçados saem até na frente daqueles clubes muito grandes, porque às vezes os grandes acham que sabem demais, ou já têm uma metodologia própria, e aí não querem, são mais resistentes a seguir o que a gente está colocando, e aí termina que às vezes embaraça um pouco o processo, né? E quando a gente faz é o que eu falei, esse dever de casa, se cumpre minimamente o que a gente está propondo, o mais que vocês puderem agregar só vai valorizar ainda mais as iniciativas e ações de vocês. Então, assim, é fácil, é simples, vocês têm toda essa autonomia, né? Vou contratar aquele profissional que vai fazer a diferença aqui no meu clube, que vai fazer a diferença para o meu esporte, para o esporte A, B ou C, né? Aqueles esportes que estão com capacidade operacional já aprovada, não pode ser esporte novo, é aquele esporte que já está habilitado na plataforma do CBC. Então, vocês vão alocar aqueles profissionais. E aí vai seguir esse rito. CREFIT, vai verificar se está a prova. A Sueli e a Janaína vão dizer, está aprovado. Só pode pagar o profissional depois de aprovado. Então, isso acontece muito. Por que a gente fala? Porque, às vezes, o profissional já está no clube. Então, por exemplo, a gente está hoje 9 de janeiro. E aí o profissional já está atuando e vocês podem estar pensando, olha, esse profissional já vai entrar pelo projeto, esse mês de janeiro já vai pagar pelo projeto. Mas é isso que a Malha diz, só pode pagar pelo projeto quando a gente der o ok. Então, por exemplo, se mandou hoje a documentação e dia 10 já está aprovado, então a partir do dia 10 já pode pagar. Então, a partir do dia 10 até dia 30, 20 dias vão ser custeados com o projeto. Então, essa é a dinâmica, né, com relação a pagamento. O outro ponto central é líquido. Isso aí a gente vai bater muito com vocês. A Malha já mandou aí a planilha de modelos lá junto do ofício de orientações, mas a primeira vez que for fazer, busquem esse suporte. Então, pode ligar, Sueli, eu estou submetendo uma função aqui hoje. Estou pensando em estabelecer o valor de R$ 1.500. Está dentro do limite da função, mas vocês podem estudar o Olerite junto com a Sueli, preencher a planilha antes, para saber se o valor que está sendo de R$ 1.500 é de fato líquido, para evitar esse tipo de embaraço, porque termina que se você bota um valor e chega no meio do pagamento da 1.500 ou da 1.300, aí a gente vai ter que investigar o porquê da oscilação daquele valor e muitas vezes o aumento ele pode ser considerado ou não ser considerado. Então, muito bom estudar o valor do que vai ser estabelecido como remuneração referência, né? Porque esse é o valor referência que vai sair do recurso do projeto. Outro ponto que a Malha também falou, e eu acho que vale reforçar, é a questão do monitoramento da conta. Porque às vezes vocês fizeram, a Tilara acompanhou vocês aí na fase de formalização,
vocês fizeram a classificação da conta para ela ter isenção, mas muitas agências terminam desrespeitando isso. Então, é mês a mês que a gente vai ver se incidiu tarifa, IR e tal. Então, todo esse monitoramento, é preciso fazer uma ação junto à instituição bancária para não incidir tarifa sobre a conta, porque se incide, termina que a gente pede a devolução, e isso é com recurso do clube. Às vezes a gente consegue pedir no mesmo mês, às vezes acumula 3 meses, porque a gente tem uma demanda enorme aqui. E aí, às vezes, quando vai cobrar, aí o presidente se chateia. Por que eu tenho que devolver com recurso do clube R$ 5.000? A gente, quando às vezes soma muitas incidências, e aí isso fica ruim para o técnico estratégico esportivo, que é ele que está cuidando do projeto. Então, isso é um ponto de bastante atenção para vocês e que vale falar novamente. Sobre a função do técnico estratégico, a gente até soltou um ofício recentemente, eu vou pedir para a Mara Everine, não sei se já saiu para vocês, sobre qual é a atividade principal dele. Então, assim, a gente falou um pouco disso hoje, está registrado no slide, vocês estão aqui hoje nos escutando. Então, vocês não têm uma atividade administrativa com o CBC. Essa parte de documentação, de informação, ela envolve o resultado esportivo do projeto. Então, a gente quer que vocês estejam totalmente envolvidos com a execução do projeto em si. Então, muitos técnicos estratégicos, às vezes, se pedem e acham que é só mandar aqui essas informações e documentos para a gente. Não é só isso, a gente espera muito mais, a atividade envolve muito mais. Então, essa palavra estratégica esportiva, ela é muito ampla, né? Então, a gente, estratégica, é estratégico que o CBC esteja com todas as informações atualizadas aqui, é estratégico. Né? É estratégico que vocês conheçam o dia a dia da execução do projeto, de como funciona cada esporte, qual é a grade horária, onde é que cada turma está, em que horário. Então, isso vocês precisam conhecer, não é só um protocolar. Né? Então, vocês precisam acompanhar. E aí, quando vai CBC aí na visita, quando vai um TCU, quando a gente vai fazer visita virtual também, a gente vai monitorar, a gente vai querer ver essas atividades acontecendo também. Né? Então, controle de jornada do profissional não pode ter, por exemplo, profissional que recebe do projeto e não está cumprindo aquela carga horária. Então, a carga horária ela precisa ser totalmente cumprida. Então, tudo isso são reforços para que não reste dúvida para vocês do quanto essa função é importante para o projeto, não só para o CBC, mas para o projeto em si, os resultados que a gente vai colher. Então, você veja, se o projeto paga um profissional e a gente quer o quê? O resultado esportivo, que o atleta desponte, que o atleta conquiste novas medalhas. Então, esse profissional precisa estar atuando e desempenhando da melhor forma. Esse profissional não está tendo uma boa resposta, lá o coordenador esportivo dá esse retorno para vocês. Esse profissional não está dando, mas tem que substituir. Então, é isso que vocês têm que se valer dessa faculdade de flexibilização. Por quê? Poderia ser uma burocracia enorme para desmobilizar esse profissional. Não, a gente está dando para vocês a discricionariedade. Então, hoje é um técnico e um auxiliar, amanhã pode ser 2 técnicos, amanhã pode ser 2 técnicos e um auxiliar. O que o dinheiro comportar e o que vocês avaliarem que é mais importante, mais relevante naquele momento. Por isso que é um projeto plurianual, por isso que o recurso é plurianual, para que vocês tenham e façam a movimentação conforme a conveniência e a oportunidade daquele momento. Não é engessado. Então, eu acho que é isso. Vou abrir a palavra, não sei se já pode desbloquear, se precisa do Adolfo, mas eu quero ouvir também vocês, né? O que é que vocês acharam, se vocês querem um novo momento, se vocês... A gente tem tutoriais já da parte da plataforma toda gravada, então pedi hoje para a Amália disponibilizar, mandar o link para vocês acessarem, está no nosso site. E aí vocês podem fazer esse exercício de conhecer o conteúdo do sistema e exercitar já de forma prática. E aí, se vocês sentirem necessidade, vai ser um prazer enorme fazer um outro momento só voltado para sistema. Mas, nesse momento, a gente optou por não entrar com o sistema ainda. Então, eu franqueio aí a palavra para vocês. Tá certo? Pamela? Oi, Tudo bem? tudo bem? Não, aqui tá tranquilo, a gente conseguiu acompanhar bem o conteúdo, vocês explicaram tudo de forma bem clara, e agora
É o envio dos materiais, a gente vai ler certinho e se tiver alguma dúvida, a gente entra em contato aí com a equipe de apoio de vocês. Vocês vão fazer processo seletivo para incorporar esses profissionais ou você já dispõe no quadro do clube? No quadro do clube, a gente já tem 2 profissionais, que seria o fisioterapeuta e o técnico esportivo. Teríamos Certo, que abrir um processo seletivo para o preparador físico, né? tá bem. Perfeito. Então, você veja que o formato que você vai adotar, alguns já estão, né? Você vai incorporar, aí tem que ter essa atenção de fazer essa pasta do projeto, registrando que já já são profissionais que já estavam no quadro, pegando cópia da carteira de trabalho deles, registrando que está seletista. É importante também isso, assim, porque às vezes você diz assim, olha, vai cumprir tal carga horária, mas na carteira a carga horária não está compatível com o que você está habilitando ele dentro do projeto. Então, às vezes, é até um momento de fazer uma atualização na carteira do profissional, tá certo? Certo. Não, certo. A gente vai passar as orientações certinho para o pessoal E do o RH. processo seletivo é da publicidade, registrar todos os currículos recebidos, entrevistas, então isso tem que estar documentado. É muito importante quando a gente vai no clube ver que foi registrado, porque muitas vezes, né, cumpriu aquela etapa, mas não documentou bem. Então, documentar isso é muito importante, tá bom? Ok. Tem mais alguma outra dúvida? Não, tá tranquilo. Isso, então, eu agradeço a participação, viu, Pamela? E se tiverem outras pessoas envolvidas, às vezes a pessoa da área do financeiro também, a área de RH, que faz os pagamentos, então a gente também fica à disposição para um outro momento, caso vocês precisem. Aí Leia, você quer falar? eu sou da área financeira. Você já é da área financeira, então, ótimo, dá certo. Técnico estratégico, que eu preciso aprender, Uhum. realmente não sei, né? Mas a pergunta era essa mesmo. Nós temos aqui os profissionais que a gente gostaria de manter, já estão no quadro do Regatas, tá? Eu só gostaria de saber se o pessoal, a gente pode, então, acrescentar, porque como a gente não teria condições de fazer um aporte financeiro para eles, a gente usaria este recurso para fazer um benefício para eles, certo? Sim, certo. A outra pergunta é o seguinte, eles viajam, né? Às vezes passam uma semana fora. E quando volta, nós temos aqui o tal de desconto dessas horas. Ou eles saem de uma semana de férias, E isso, como é que a gente faz para acertar depois? Então, isso aí é o seguinte: se ele está com a equipe, se ele está em competição com a equipe que ele treina, isso é considerado trabalho, tá? O que não pode é pagar por dias não trabalhados na atividade dele com o atleta. Então, por exemplo, teve férias, ficou de atestado, isso não pode. Agora, se ele está na atividade dele, com a equipe dele. Agora, vamos dizer que ele tem uma equipe do clube, ele participa, é técnico da seleção, e viajou com a seleção, não pode. Mas se ele está com a equipe do projeto, pode, tá certo? Com relação ao aproveitamento do valor do CBC para dar um acréscimo, também é possível. Né? É bem isso, né, que a Amália até apresentou. Eu hoje pago um técnico de ponta e eu não teria capacidade de mantê-lo no clube. Então, para eu ter essa aderência dele, eu vou valorizar. Então, eu vou pegar uma parte do valor do projeto e vou custear ele. Então, você vai aumentar. Mas aí você tem que ver que, pelo recurso do projeto, você vai ver qual é o valor líquido, entendeu? Porque é justamente nesses olerites que dá o maior inconsistência na hora de pagar o líquido. Porque aí, se a Amália quiser detalhar melhor, então essa planilha vem para isso. Você pode ter um salário de R$ 5.000, 2.500 ser pelo clube e 2.500 pelo CBC. Então, é totalmente possível. Agora, tem que ver direitinho para só pagar a parte do CBC sobre o líquido. Tá? E outra coisa que é importante, não pode pagar, tipo assim, eu tenho que fazer um pagamento único. Do recurso da gente só sai os 2.500 e vai para a conta do profissional 2.500. Então, tem que ajustar isso para não ter movimentação diversa. Tipo assim, paguei os 5 e devolvi 2.500 para o projeto. Não pode ter movimentação. O recurso do projeto sai para a conta do profissional.
Só o valor exato, tá certo? Então, se a Amélia quer complementar. E é isso mesmo que a Milena falou. E lembrando também, quanto maior o salário, maior o encargo, né? Porque os clubes têm que estar muito atentos com relação aos encargos. Porque os encargos, período de férias, né, 13º, isso não pode ser custeado com recurso do projeto. Então, às vezes, a gente vê que tem ali o valor mínimo e o valor máximo das funções e já estipula um valor mais alto, mas depois a própria folha do clube não suporta pagar o encargo. Então, é muito importante estar atento aos valores dos encargos também, por isso que a gente manda a planilha, que aí vocês vão preencher, né, a dedução do imposto de renda, o INSS, se tem dependente, se não tem dependente, se tem algum desconto, que a própria planilha, ela já dá ali um valor referenciado que pode ser custeado com recurso do projeto e o que não poderia. E aí vira um limitador, que aí vocês têm mês a mês já uma noção do que sai da conta e não corre o risco de pagar indevidamente. Tá, Vocês estão entrando no projeto, né, numa fase ótima, né, que a gente já desenvolveu essa ferramenta, porque antes a gente não tinha isso, né? Então, às vezes, o clube que definia o valor referência, e aí no curso da execução a gente ia encontrando esses probleminhas. Então, assim, se vocês puderem se valer dessa ferramenta para já calcular com base nela, vai ser muito mais assertivo a definição desse valor referência. Tá ótimo. Mais uma perguntinha é sobre o CBIs. No CBI, normalmente, a gente tem o uniforme do último CBI do basquete, mas ainda é o selo antigo. E a gente só vai ter um uniforme novo a partir de junho, provavelmente, que é quando a gente vai começar a comprar. E aí, como é que funciona? Não vai aceitar. A partir de fevereiro, vai ser cobrado o selo novo. Então, teria que buscar uma alternativa de estampar em cima, talvez, buscar uma alternativa com o clube para resolver isso. Tá certo. Era essa Tá? pergunta. Realmente, eu não sei quando é que vão começar os CBIs, principalmente do basquete, mas Certo. eu acho que, com certeza, a gente não vai estar com um uniforme novo ainda quando começar os campeonatos. Buscar medidas alternativas, né? Talvez estampar o selo novo em cima do antigo seja um caminho, até sair o uniforme novo, né? O que mais que podemos falar que vocês possam ter dúvida? Uma pergunta mais, desculpa aí. Essa capacitação vai ficar disponível, né? Gravada. Vai ficar gravada. Não só essa, mas eu acho que vale a pena vocês entrarem no conteúdo da anterior também, né? Que a gente dispõe no site. Vou pedir para a Amália mandar para vocês que já teve a parte do sistema. Então, o sistema é o mesmo, então vocês podem, né, acompanhar por essa capacitação, que aí, se a gente tiver um momento com vocês, né, específico de sistema, vocês já estariam mais avançados com o conteúdo, conhecendo esse material já gravado. Tá ótimo. É porque assim eu vou passar também para o pessoal do RH, porque hoje nós estamos só com o financeiro aqui, né? Mas eu acho que o RH também tem que estar a par da situação, como funciona, como não. O que é muito importante e cabe a gente só enfatizar para a gente finalizar, que a gente já tomou muito tempo de vocês, é dizer o seguinte: hoje, o projeto de vocês foi formalizado com base em critérios de meritocracia. Então, tinha o valor mínimo, né? A gente foi fazendo a conjunção, Tilara seguiu o ato convocatório, que a gente tem uma tabela de composição de valores. Então, para o próximo ciclo esportivo, esses critérios vão ser atualizados. Então, tudo que o clube for fazer tem que pensar em resultado esportivo. Então, para o RH é muito importante. Às vezes vocês podem dizer, poxa, eu recebi o recurso, eu vou aportar aqui para pagar esses profissionais que já estão no quadro. Mas será que pagar esses profissionais é o melhor caminho? Ou é melhor o caminho contratar novos profissionais? Que vocês possam ter mais retorno esportivo. É isso que vocês têm que ter em mente. Porque é como o clube vai se posicionar no ranking do CBC e no quadro geral de medalhas que vai definir os recursos do próximo ciclo. Então, não percam a oportunidade de pensar estrategicamente nesse momento para aplicar esse recurso nos melhores profissionais, nos esportes
que têm mais potencial. Então, assim, eu não vou saber de cabeça quais são os esportes dos clubes de vocês, mas digamos que você seja muito esportivo, que você tenha X esportes, mas quais deles eu preciso dar um reforço de equipe para eu ter um resultado melhor? Qual que está com mais chance? Como é que estão posicionados esses esportes hoje no ranking do CBC? Preciso olhar com essa expectativa, com essa estratégia, tá? Até porque, às vezes, a gente incorpora isso, aí quando chegar em 2025, a gente não consegue manter. A gente tem que pensar na manutenção, né? Do clube continuar ativo e recebendo cada vez mais recursos. Essa é a ideia, né? Então, assim, a meritocracia que vai guiar. Então, vocês precisam levar esse conhecimento que a gente está passando para vocês. Por exemplo, Pamela é do financeiro. Pamela é a técnica estratégica também? Não. Não, né? Então, tem que levar esse conteúdo, Pamela, para o técnico estratégico e para as equipes esportivas, entendeu? Para eles avaliarem qual é o profissional, qual é a melhor estratégia para incorporar profissionais ou para custear os profissionais dentro desse projeto. Não sei se a Amália quer complementar. Da minha parte, acho que eu passei os recadinhos que eu queria. Isso mesmo. A gente, com relação às capacitações anteriores, no site do CBC também a gente tem uma página específica que vocês podem acessar todos os conteúdos. Então, na página inicial, eu posso até compartilhar aqui para vocês. E essa gravação também vai ser disponibilizada lá. Então, quando vocês abrem o site do CBC, a gente tem aqui formação de atletas, seminários, né, e oficinas esportivas, e aí, né, seminários esportivos e oficinas, e aqui a gente tem todos os conteúdos, né, das capacitações, as últimas oficinas. Então, vocês podem acessar aqui. A gente tem um link que direciona para o YouTube, onde tem os links, né, os vídeos completos. E, além disso, também, na aba, né, no aplicativo, a gente tem uma aba específica de tutoriais, que a gente também disponibiliza lá os passos a passo, né, passo a passo de todas as nossas capacitações, tá certo? Então, é isso. Me coloco à disposição, eu, Tilara e toda a equipe, a gente está à disposição naquilo que for necessário, não façam nada na dúvida. Se tiverem dúvidas na hora de elaborarem, né, de chegarem ao valor referencial, façam contato, a gente pode fazer o detalhamento da planilha juntas, para que aí a gente consiga ter melhores resultados na execução do projeto. E sempre preencher o sistema, atualizar as informações, dar o máximo de transparência nas informações, aportar os documentos, colocar o selo de formação de atletas, né, nas ações, nas instalações, né, onde vão ser desenvolvidas as atividades, a grade horária, é comum um banner, né, coloca um banner, aqui tem investimento do CBC. Então, essas ações que o clube faz, qualifica o projeto, e aí vocês podem demonstrar isso para a gente por meio de registros fotográficos, relatórios, que podem ser aportados na aba de anexos na nossa plataforma. Então, é isso. Isso que a Amália falou também, já quero falar mais um pouquinho, é que, assim, o CBC diz muito que a gente prioriza os clubes, e aí a gente precisa também que os clubes priorizem o CBC. Então, tudo isso que está sendo dito, assim, de prazo, de procedimento, é importante que se cumpra dentro dos prazos estabelecidos, dentro da sistemática, porque vocês priorizam a parceria. Então, tudo isso fortalece a parceria. Quando é uma parceria que descumpre, que não manda, que a gente vive mandando ofício de notificação, assim, fica aquela relação que não está saudável, né? A gente precisa manter uma relação saudável. Então, é uma questão de priorização. A gente tem aqui os clubes que dão trabalho, os que dão menos trabalho, a gente brinca, mas assim, a ideia é essa, é da gente estar sempre convergindo, buscando os caminhos, né, juntos, as soluções juntas, nem tudo que a gente coloca é o melhor, a gente pode repensar. Muitas sugestões dos clubes a gente acaba acatando aqui no dia a dia, porque
Porque vocês é que estão na ponta, é que estão executando, é que sabe, que faz realmente o recurso chegar no atleta. Então, a gente está aqui também para ouvir vocês, para que vocês possam contribuir nesse processo, mas é isso, vamos tentar estabelecer essa parceria de mútua colaboração, vocês colaborando do lado daí e a gente do nosso lado aqui, para tentar fazer sempre o melhor, tá certo? Então, eu agradeço, Zélia, Pamela, uma boa tarde para vocês, um abraço, um feliz 2023 e que o projeto de vocês seja um sucesso, tá bom? Um abraço. Obrigada, abraço. Tchau.